Graça e paz, amados. Nós estamos aqui dando continuidade ao seminário de escatologia ministrado pelo pastor de Paula, nesse domingo de manhã. E antes de dar início a orar, eu gostaria só de, já para sermos mais objetivos, a questão dos avisos. Nessa semana, devido ao decreto que está sancionado pelo governador, nós não podemos estar presencial no final de semana. Porém, na sexta-feira nós vamos ter o culto aqui, porque o decreto começa a partir das 23 horas. Então, o culto que seria de domingo, nós vamos estar fazendo aqui, porque o culto drive também não é permitido lá no sítio, como a vez passada, ano passado, nós fazíamos lá, mas esse decreto também ele não permite os cultos drive também, algum evento drive. Então vai ser aqui, para nós não perdermos a comunhão e estar exaltando o nome do Senhor. Sexta-feira, a próxima sexta agora, às 20 horas, temos o culto presencial. Amém? Quarta-feira, culto de oração. Nosso culto de oração é 1 hora só. Estaremos aqui também com o presbitério, buscando a presença do Senhor. O pastor de Paulo está dando a última ministração. Hoje vai estar falando nessa manhã sobre o segundo livro que ele também escreveu sobre o assunto, sobre a invasão, que é aquela questão dos dois povos que vão invadir lá Israel, antes ali dos últimos acontecimentos mundial. Fomos ministrados até aqui. O livro vai te auxiliar, esse livro que você ficou como escrito, recebeu. Se você hoje fomos ministrados, você está olhando ali, muitas coisas vai clarear e você vai abrir o entendimento. Precisamos estar como igreja atento ao que está acontecendo aí no mundo. Não ficar inerte, não ficar omisso, negligente, mas estar atento como igreja para estar empenhado na nossa fé em Cristo, orando, fazendo a nossa parte como igreja, continuando proclamando Jesus Cristo como a única resposta e solução para o homem. As coisas vão acontecer. 175 profecias foram cumpridas até agora na Bíblia. Já passaram. Todas elas aconteceram. E será que as últimas agora não vão acontecer? Se até aqui 175 já foi cumprida, então as últimas agora, as últimas páginas da história do Criador com a criatura, do homem com Deus, já pisamos sem medo nenhum, já pisamos em Apocalipse, e as coisas agora vão estar correndo muito acelerado. O pastor de Paulo ministrou nessa quarta, alguma coisa nessa questão do tempo, então é para nós estar atento. É claro que ele não falou hora e dia, nada, ele sabe disso, mas os tempos estão aí batendo na porta, e que nós possamos, como igreja, estar sobre vigiantes em respeito a esse assunto, amém? Vamos orar, colocar esse momento diante do Senhor e vamos estar ministrando um louvor antes de trazer a palavra, dar a palavra ao pastor de Paulo. Pai querido, mais uma vez aqui na sua presença, na sua casa, chamada casa de oração, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade que tu nos está concedendo a essa família, a comunidade cristã de Itajaí, de ser ministrado, Deus, nesse assunto, Deus, que traz realmente, Deus, algo para a igreja pensar, para a igreja estar atenta. Obrigado, Senhor. Continue usando o teu servo, continue sendo ele o instrumento, o porta-voz da tua voz, Deus, nesse assunto. Nós cremos, Deus, que realmente as coisas estão muito breves, Deus, para o seu retorno, Deus, e que a igreja não fique apegada, Deus, a esse mundo, ao materialismo, ao sistema, que a igreja continue, Deus, entendendo que ela é espiritual, que ela é organismo vivo, que ela é pedra viva, que ela deve continuar na incumbência, realmente, Deus, de dar e ser testemunho do Senhor aqui nessa terra, enquanto estamos ainda nesse corpo incorruptível. Cremos na promessa de um corpo incorruptível, glorificado. Cremos que essa promessa é para aqueles que o seguem, que o amam e que o creem. E por isso estamos aqui, Deus, querendo aprender mais de Ti. Deus, derrame da Tua graça. Deus, recebe agora todo esse momento de louvor, Deus, como fruto de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito, mas muito mais por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de estar não só aqui nesse local aqui,
que nós estamos sendo ministrado, mas alcançando também ali os irmãos que estão lá, Deus, na sua casa, através dessa live, Deus, assistindo, que eles possam ser tocados da mesma maneira. Guarda cada um deles, Deus, que eles possam, Deus, estar crescendo mais e mais no Senhor, na sua fé, Deus, e que eles possam, Deus, ali onde estão, na sua casa, no seu lar, Deus, glorificando, bendizendo, exaltando o teu nome, Deus, em espírito, em verdade, como estamos aqui, eles também podem, Deus, entrar nesse momento, Deus, no trono, Deus, entrar livremente, Deus, ao seu trono através da fé. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez, exaltamos o teu nome nesse momento. Amém? De mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde a tua mão me guiará, 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 tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, perfeição, Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará, 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 me guiará.
Adoramos o teu nome, Jesus, pois não há outro nos céus, na terra ou debaixo da terra. Teu nome é exaltado aqui nesse lugar. Digno é o Cordeiro de receber, pois foi morto e com seu sangue nos comprou. Constituiu reis e sacerdotes sobre essa terra. Adoramos o teu nome, Jesus. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, uma nuvem de glória. Santo, 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 és santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Tu és santo.
Santo, 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 aquele que ressuscitou. Santo, 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 aquele que é o Senhor. Santo, 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 leão da tribo de Judá. Santo, 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 raiz de Davi. Santo, 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 estrela da manhã. Santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco. Santo, 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 seus olhos como chamas de fogo. Santo, 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 em sua boca uma espada afiada. Santo, 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 está vestido com um manto de sangue. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. Santo, tu és santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo, tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Oh, tu és santo. Não há outro igual a ti, Jesus. Amado Espírito Santo, precisamos de ti. Amado Espírito Santo, vem tomar a tua igreja. Nesses últimos dias, vem tomar a tua igreja, amado Espírito Santo. Vem tomar a igreja do Cordeiro e ataviá-la, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo amado, queimar em nossos corações, para que tudo que não te agrade possa cair por terra nessa hora. Para que tudo que não honra o Pai, para que tudo que não honra o Filho possa cair por terra nessa hora. Colocamos nossos corações diante de Ti, Senhor. Dizemos, Senhor, que nós dependemos de Ti, amado Espírito Santo. Vem estar trabalhando no meio da Tua igreja, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Jesus. Aonde você está? Aí na sua casa, pode dar uma salva de palmas a Jesus. Nós que aqui estamos, também saudamos Ele. Amém? Saude com teu coração, teu espírito. Amém. Pastor de Paula, posso estar subindo aqui, dando continuidade à ministração que vamos estar ouvindo nesse momento. Glória a Deus, irmãos. Vamos para a nossa última palavra sobre a invasão. A invasão é esse novo material aqui, e seria muito bom se vocês puderem adquirir esse material aqui, né? Vocês adquiriram a máquina e seria muito bom vocês... ainda tem 30 livros da invasão, né? Seria excelente, porque eu sou muito prático em meus livros.
como assim disse, eu não encho linguiça, eu sou muito prático, eu falo, coloco aquilo que tem que ser e pronto, eu não entro em detalhe, né, em detalhes que não precisa entrar. Esse material, eu vou ser bastante sincero, como esse livro aqui que eu fiz, ainda não vi nenhum livro no assunto. É um material um pouco complicado, porque a guerra Gog e Magog é uma guerra que ainda tem uma interrogaçãozinha. Nós vamos ver neste momento, né, nessa última palestra. Mas é um assunto extremamente importante em vários sentidos. E foi uma pesquisa exaustiva, né? Um texto conhecido, mas uma pesquisa exaustiva buscando os maiores historiadores, né, que possa existir. E entre eles Joséfo, que a gente não poderia deixar de pesquisar. E vocês terão, na verdade, uma descrição mais aproximada do texto sagrado com esse material aqui. Então seria muito bom se você pudesse adquirir, né, aqui na Igreja Comunidade Cristã. E é muito interessante também a gente abrir a Bíblia em Daniel capítulo 2. Vamos abrir aí, já pediria que o Jonatas colocasse aqui aquela estátua colorida para a gente mostrar que o que nós vamos ver nesta tarde é um assunto sumamente importante. Está aqui a estátua. Eu vou pedir, Jonathan, põe aquela outra que está com um turbante árabe. É essa daqui. Bom, se a gente olhar para o turbante, né, que está na cabeça da estátua, não é um turbante babilônico. É um turbante mais moderno. Então a gente pediu para que o Deto fizesse com o turbante muçulmano. Esse tipo de turbante é muito usado na Arábia Saudita, né? Esse tipo aí. Tem outros tipos de turbante, mas esse é um turbante clássico do mundo árabe, principalmente dos magnatas árabes. E é muito interessante. Nós vimos a máquina, eu toquei sobre o assunto, e aí está a divisão dos impérios, né? Cabeça, Império Babilônico; peitos e braços de prata, Império Medo-Persa; bronze, músculos, né, de bronze; pernas de ferro e pés, parte de ferro em parte de barro. Então, dentro da profecia, Daniel disse que a cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor, né? Os braços e peitos de prata seria o segundo império, que foi o Império Medo-Persa. Nenhum problema, é só ir lá na história, né, o livro de história, que a gente vai ver a divisão dos impérios desde o Império Babilônico. Ele disse que deveriam ter um terceiro império, que seria o Império de Bronze, o terceiro império, que foi o Império Grego. E viria o Império de Ferro, as pernas, que seria o Império Romano. A gente sabe que o Império Romano foi o império mais longo da história, né? E chegou o momento que foi dividido o Império Romano. O Império Romano unificado durou 726, 28 anos. Depois o Império dividido durou 1000 anos. Aí o Império Romano ele não foi vencido. Nenhum império conseguiu vencer o Império Romano. Chegou um tempo que os soldados romanos pagavam os bárbaros para guerrearem contra eles, né? E por aí o império foi sendo destruído aos pouquinhos e o império acabou. O império acabou. É por isso que a Bíblia diz que ele vai ser revivido. Por isso que a Bíblia fala sobre os pés da estátua, os 10 dedos da estátua. E nos pés da estátua foi introduzido o barro cozido, que é o barro de oleiro, né? O barro que se pode manusear. E o barro foi introduzido no ferro. O ferro
fala sobre a ressurreição do Império Romano. A gente sabe muito bem que a Bíblia fala é real, o Império Romano está se formando novamente, né, nos mesmos contornos que ele existiu, ele vai ser reformulado novamente. É interessante, quando a gente visita Roma, eu tive o privilégio de visitar Roma algumas vezes, que tem uma história fascinante, e você vê entre as ruínas do Império Romano, que tem muitas ali, principalmente na cidade de Roma, entre ali o Coliseu, etc., você vai ver numa parede toda a construção do Império Romano, desde o princípio da construção do Império Romano, que foi no ano 68 a.C., até o Império Romano abranger todo o perímetro dele, não é? A gente vê ali em Roma, numa sacada, numa das ruínas. Então, segundo a Bíblia, o Império Romano ele vai renascer novamente. E, na verdade, o Império Romano já começou a ser renascido em 1950. Em 1950, quando aconteceu entre a Alemanha e a França, já a unidade do carvão foi a primeira aliança que foi feita. E ali seria o fim-capé, já o início, né, da restauração do Império Romano. Na verdade, os dois primeiros países foram Alemanha e França, e depois começaram a ser agregados outros países, e hoje, com a saída da Grã-Bretanha, existem 27 países que faz parte da chamada União Europeia. Podia se chamar a União, a restauração do Império Romano, mas eles preferem chamar de União Europeia. E, logicamente, o Brexit que aconteceu, a saída da Grã-Bretanha foi extremamente necessária, porque são blocos de países individuais, e não bloco de nações. E com certeza a Grã-Bretanha deve deixar de existir, começando pela saída deles da União Europeia, e com certeza vão regressar, porque esses países como Inglaterra, Escócia, Islândia e o País de Gales são geografia que fazia parte do antigo Império Romano. Se você anda por todos os países hoje da Europa, não tem país que não tenha o vestígio romano. Não tem país que não tenha o vestígio romano, você andando pela Europa, né? E estamos falando isso também tanto na Escócia, Inglaterra, né? País de Gales, estão lá os grandes refúgios da história. Então, em Daniel, no capítulo 2, seria bom a gente abrir e dar uma olhadinha aí para a gente ver, só para ter a ideia da estátua que é o capítulo 2 de Daniel, como eu falei para vocês. Essa então é a descrição da estátua. Na verdade, essa estátua, ela não deixou de existir. Ela só vai deixar de existir. Aí, Jonathan, põe aí para mim aquela outra que pega a pedra, né? Para eu mostrar para você. Está aqui. Pronto. Ela só vai deixar de existir quando a pedra vier nos pés. A pedra não vai vir nas pernas, não vai vir nos quadril, nem no busto, nem na cabeça. A pedra vai vir nos pés, a Bíblia diz. Por que vai vir nos pés? Porque nos dias, quando Jesus voltar, o Império Romano vai estar renascido novamente. Por que nós temos certeza disso? A profecia, ela é uma só. Do pensamento espiritual, ela é uma só, ela não tem divisão. Por exemplo, quando Jesus nasceu, ele nasceu sobre o Império Romano. Há 68 anos, Roma já era império forte. Aí, 68 anos de Cristo, ele nasceu mais ou menos aí no ano 69, mais ou menos, né? Não é o ano zero, dentro do calendário gregoriano, teve aí uma diferença de 4 anos. Então, quando Cristo nasceu, ele nasceu sobre o Império Romano. Quem dominava era Roma. E Roma foi usado como exemplo também para explicar o que é reino.
Porque Cristo veio trazer, desde João Batista, falava sobre arrepender porque o reino de Deus está próximo. Então, eu falar sobre o reino. E para explicar sobre o reino, foi necessário ter como exemplo o reino romano. Foi o reino mais adequado para explicar a ideia de reino, não é? Todo o sistema romano. Mas eu quero trazer o seguinte, que Cristo nasceu sobre o Império Romano. Jesus morreu sobre o Império Romano. Jesus foi assunto ao céu sobre o Império Romano. Ele voltará também sobre o Império Romano. Então, a profecia, ela é uma só. Né? Dentro da nossa humanidade, ela pode ser dividida, mas espiritualmente não. Então, quando Jesus voltar, pela segunda vez, quem vai estar reinando no mundo é a ressurreição do Império Romano. Na verdade, os pés são 10 dedos. E os 10 dedos dos pés, que são 10 reis, que são os mesmos 10 chifres do dragão, também os 10 chifres do animal de Apocalipse 13, e verso 1, né, até o verso 10, fala sobre os 10 reinos que estarão auxiliando o anticristo, não é, na última semana de Daniel. Então a pedra veio, não é, e feriu os pés. Então é os pés que vai estar em evidência quando Jesus voltar, não é? Então ele vai ferir os pés. Aí é toda a estrutura da última semana, toda a estrutura do anticristo. 3 anos e meio, né? Uma paz que duraria 7 anos só durou 3 anos e meio. Aqui já está o anticristo político, o anticristo religioso. Aqui já está a imagem da besta, né? E quando terminar o tempo, então o Senhor virá para estabelecer o milênio sobre a terra. Logicamente que vai acontecer uma guerra quando termine o período da última semana, vai acontecer uma guerra, porque é o que está escrito em Apocalipse 19, quando Cristo vem ali em cavalos brancos, né, e o seu exército com ele, que aí é a igreja que vem, e ele estabelece o seu reino ali. E o primeiro contato que Cristo vai ter é no Monte das Oliveiras, no monte de onde ele subiu. Naquele mesmo monte ele volta. Por isso que a profecia, ela é uma só, ela não é dividida, só para guisa de entendimento, não é? Mas o tempo, como Deus é o dono do tempo, para nós existe diferença de tempo, mas para Deus não. Deus, ele vê o tempo passar diante dele, não é? Porque Deus é um Deus de eternidade a eternidade. Então o tempo que ele criou para a humanidade, esse tempo ele vê passar diante dele. Então para ele não adianta se está no começo, se está no fim, se está no meio. Ele vê o tempo passar e ele se enquadra dentro do tempo necessário para que a sua palavra se cumpra. Isso nós precisamos entender. Então quando ele voltar a segunda vez, essa pedra aí que vocês estão vendo, não é, que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos, é na verdade o reino milenar de Jesus Cristo, né? Então ele vai ter esse choque tremendo, ele vai destruir, mas vai primeiro tocar nos pés da estátua, e aí vai destruir toda a estátua, terminando com a destruição do ouro. Ou seja, outra coisa que nós precisamos entender é que essa estátua, como ela ainda não foi destruída, e ela só vai ser destruída quando Cristo vier a segunda vez, então essa estátua está em pé, é uma estátua profética. Os impérios físicos, eles não existem mais, não é? Mas existem os vestígios. Ou seja, o império físico não existe, mas a parte espiritual existe. Isso é muito interessante. Vamos ver, qual é o vestígio do Império Babilônico? Que coisa o Império Babilônico, ou que coisas o Império Babilônico deixou para a humanidade? Que vestígio ele deixou? Ele deixou muito vestígio. Pode ver, ele deixou a magia, ele deixou o encantamento, tudo isso ele deixou. Todo esse lado de paganismo, ele deixou. Estão vestígios aí, né? O próprio satanismo, ele deixou. O culto aos demônios, né, aconteceu com o Império Babilônico. Então isso são alguns vestígios para que a gente entenda que esse império deixou, e esse vestígio tem um domínio, porque está na cabeça, tem um domínio em
todo o mundo. Em todo o mundo. E hoje nós vemos que o setor dominante da religião no mundo hoje é, na verdade, sem dúvida nenhuma, o satanismo. O satanismo lidera tudo que é essa ideia de espiritismo. Só que o satanismo é algo de alto grau, alto nível. Ele é o pico da montanha. E as outras ideias, né, de espiritismo, isso é desenvolvido aí, né, nos baixos escalões da religião pagã. Os medos e os persas. Que vestígio os medos e os persas deixaram? Os medos e os persas deixaram um vestígio sumamente importante. Foi aí no Império Medo-Persa que deu início ao humanismo. O homem sendo adorado no lugar de Deus. Os Medo-Persas que dominaram essa ideia. Aí vocês lembram quando Daniel... eles queriam encontrar um defeito em Daniel, não encontraram, e procuraram na religião de Daniel, diz a Bíblia. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, né, de manhã, de tarde e de noite. Então eles fizeram um edito para que durante 30 dias ninguém orasse para Deus nenhum, a não ser para o rei. E aí o humanismo foi estabelecido sobre a humanidade. Então hoje, né, existe o humanismo quando o homem não considera Deus para nada. O homem é o tal, o homem é o importante, né? O homem quer ser adorado, o homem quer ser observado de forma excessiva, enfim. Que vestígio deixou o Império Grego? Quais foram os vestígios? Tocamos até ontem, não sei se hoje. Muitos vestígios o Império Grego deixou. Um deles, as Olimpíadas, que começou em Olímpio, né? E hoje também segue a mesma coisa. Que Deus era adorado nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas? Zeus, que é, dentro da mitologia, o Deus supremo dos gregos. Enfim, eu diria que todo tipo de esporte, na verdade, foram criados na Grécia. Então, esses foram alguns vestígios que a Grécia deixou, sem falar da filosofia, né, da sabedoria, que também foi vestígio grego que nós estudamos nas escolas. Hoje, a filosofia, para você fazer teologia, você tem que fazer a metade das cadeiras de filosofia. O poder que tem a filosofia, não é? E que vestígio deixou o Império Romano, que ainda existe, né, que não foi destruído? Que vestígio? O Império Romano deixou muitas coisas. Olhando para a política, o Império Romano deixou a ideia de governo. Vamos pôr o parlamento, né, foi criado no Império Romano, o Senado foi criado no Império Romano, a exaltação aos César foi criada no Império Romano. São tudo vestígios que foram deixados pelos impérios. Por exemplo, até hoje, os dias da semana que nós usamos, o nosso calendário no mundo ocidental é o calendário solar, que foi criado por o Papa Gregório, né, que é o que se chama de o calendário gregoriano, exatamente para combater o calendário judaico, que é o calendário lunar. É diferente, ele só tem 360 dias, e o calendário gregoriano tem 365 dias. E nós, é uma pena, né, a gente não se deixou levar pelo calendário judaico, que hoje nós estamos no ano 5.781. E no calendário gregoriano nós estamos no ano 2021. Então existe uma diferença muito grande, porque o calendário judaico, que é o calendário lunar, que é o calendário bíblico, ele começou o quê? Na criação de Adão. Ali começa. E os judeus começam a contar o ano dali. Só que Gregório não. Para contrapartida, ele criou um calendário que não retrata, né, o nascimento de Adão. Somente a era cristã. Quando Cristo nasceu para cá, né? Por isso que tem antes de Cristo, não é a era cristã, e depois de Cristo, que é a era cristã. Então, isso nós vamos entender. São vestígios romanos. Outros vestígios romanos, os dias da semana. Se nós olharmos no mundo latino, hispano, nós vamos encontrar
o dia da semana bem direcionado a deuses. Por exemplo, lunes, segunda-feira, martes, terça-feira, tudo deuses. Aí vem miércoles, quarta-feira, jueves, quinta, viernes, sexta, sábado e domingo. É igual a gente. Então, todos esses dias são os dias de homenagem a santos. Também os meses do ano. Janeiro, Januário. Quem era Januário? Era o Deus do passado e do futuro. É tanto que quando você vê esse Deus, ele tem duas cabeças. Uma cabeça é virada para um lado e a outra cabeça é virada para o outro lado. É o mês que está na divisa do passado e do futuro. Aí vem fevereiro do mesmo jeito. Aí vem março do mesmo jeito. São homenagens a deuses dentro da mitologia, nesse caso, greco-romana. Aí chega no mês de julho, por exemplo. Julho é o mês que homenageia Júlio César. E o mês de julho tem 31 dias. O mês de agosto homenageia o César Augusto. Foram os dois principais César de Roma. Mas o mês de julho só tinha 30 dias. Mas como César Augusto é praticamente, aí, quem sabe o maior, dos César, então tinha que ter pelo menos o mesmo número de dias de Júlio César. Aí jogaram mais um dia lá, sofreu fevereiro, Aí tem os anos bissextos, que acrescenta mais um dia, no calendário. Tudo isso foi criado em Roma. Isso são vestígios romanos, a gente queira ou não, E sempre direcionado para o paganismo. Então são esses os vestígios que esses impérios, a estátua deixou, e repito, ela está em pé, essa estátua. Ela vai cair quando Cristo venha pela segunda vez com a igreja, reinar aqui na terra. Então, essa vai acontecer como está aí. Vai esmiuçar e o reino de Cristo vai tomar lugar. Só que essa estátua aí, na verdade, ela sofreu uma mudança tremenda hoje. Se nós olharmos para a localização geográfica desses povos hoje, a gente vai ver que essa estátua se islamizou. Ela se transformou e no livro, eu fiz questão de colocar aqui no livro, vocês quando adquirir vão ver, eu coloquei uma estátua aqui, que é na verdade a primeira estátua que nós colocamos, que tem o turbante saudita, dando a ideia que essa estátua está islamizada. Por exemplo, no Império Babilônico, que é a cabeça, hoje nós vemos um islamismo radical, que é o Iraque. Na região da Babilônia está o país chamado Iraque, que foi quase que destruído pelos americanos nos dramas de guerra aí. Aí tem, veja bem, os medo-persa. Os medos são os curdos hoje. Os curdos é um povo também sem pátria. O curdos está espalhado entre a Síria, entre o Iraque também, entre o Irã, É igual assim os palestinos, eles não têm pátria. Mas os persas é o Irã. O Irã radical, xiita, que odeia Israel. O Irã é a antiga Pérsia. Então hoje é muçulmano, é extremista. Depois vem o ventre de bronze, que é, na verdade, o Império Grego. Mas hoje nós vemos a migração grega, ou seja, a migração islâmica, invadindo toda a Europa. Porque uma coisa, se a gente vai pensar nesses países, eu também vou indicar aqui para que vocês tenham uma ideia, se não fosse a imigração islâmica, a Europa já tinha desaparecido, na verdade.
Por quê? Porque a Europa é um continente velho. A maioria do povo é um povo velho. E a gente vê o seguinte, olha, se não fosse a imigração islâmica na Europa, a taxa de fertilidade seria 1,2%. Uma taxa de 1,2% já não existia mais praticamente civilização na Europa. E por que a Europa cresce tanto de povo? Por causa da migração islâmica. E nesse sentido, o homem muçulmano ele pode ter até 4 mulheres. Então, nesse sentido, imagina o número de filhos que ele não pode ter, né? Porque, na verdade, nenhuma cultura sobreviverá a uma taxa nem de 1,9, né? Pior em 1,2 ou em 1,3, que seria impossível de reverter o quadro. Uma taxa de natalidade de 1,2, 1,3 seria difícil de reverter o quadro. Então, não haveria modelo econômico que pudesse sustentar a cultura por esse tempo. Impossível. Mas por que a Europa, repito, cresce o seu número de gente? Por causa da imigração islâmica. Então, isso é uma coisa bastante séria, não é? Aí nós vemos o quê? O barro sendo introduzido no ferro. Eu quero ler aqui um texto, que esse texto nós só encontramos ele uma vez, e está em Daniel capítulo 2, verso 43, que diz assim: quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se une com o barro. Ou seja, esse barro, que é um povo, não irão se unir com o ferro, que também é um povo. Irão fazer uma aliança, mas não irão se unir, assim como o ferro não tem condição de se unir com o barro, né? Não tem condição, como é que diz, vou ler de novo. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Veja bem, misturar-se-ão com semente humana. O que significa semente humana? Filhos, né? Semente humana, que se o barro é o mundo islâmico, que e ele que tem causado o avanço populacional na Europa, por causa da criação de filhos, por isso que esse texto aqui é o único texto que existe que fala sobre a migração islâmica, tendo a ideia que o barro simboliza o mundo islâmico, né? Misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com o barro. Eles estarão unidos por causa do nascimento de gente, né? A aliança só funciona até aqui, mas não vão se misturar. Por quê? Porque os muçulmanos não se misturam com ninguém, não se misturam. Para eles são povos que não se misturam, de forma nenhuma, diferente da gente. Eles não se misturam, eles têm uma ideia na cabeça deles que o mundo vai ser totalmente islamizado. E eles sabem que vai precisar usar a força para isso, então eles vão usar a força para isso. Eles não aceitam de jeito nenhum, né, unir-se com quem quer que seja. Se ele fizer qualquer tipo de união, é para beneficiar-se a si mesmo. Porque, na verdade, eles não consideram, os que não são muçulmanos, eles nem consideram que sejam gente. É muito interessante. É por isso que Daniel, capítulo 2, verso 41,
também diz assim, ó, e quando ao que vis dos pés e dos artelhos, de par de barro de oleiro e em par de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro do oleiro, viu? Em parte, então ele diz assim, será isso um reino dividido. Aí está falando quando o ferro se introduz, o barro se introduz no ferro. Quer dizer, né, isso aí fala de gente. Quando a ressurreição do Império Romano se misturar com o mundo islamizado. Eles vão fazer uma aliança. E que aliança é essa? Exatamente, uma aliança para destruir Israel. Os árabes não têm um outro desejo no coração deles a não ser destruir Israel. Eles não têm outra ideia, né? E nesse livro aqui, A Invasão, você vai entender um pouco esse ódio, essa raiva, né, que eles têm contra o povo de Israel. Se nós olharmos na história, principalmente nós que estudamos a história, olhando para as cruzadas, o que foi as cruzadas, né? Houveram 11 cruzadas. As cruzadas eram uma guerra entre o católico e os muçulmanos. E eu tenho um livro denominado O Filho do Vaticano, e eu provo através de pesquisa que quem criou o islamismo foi o Vaticano. Pode ser que seja difícil para um árabe engolir isso, mas foi a grande verdade, né? Para quê? Porque o Vaticano queria a cidade de Jerusalém, mas eles não tinham um exército que pudessem fazer isso. Então eles criaram um exército, prepararam Maomé para isso. E Maomé criou o seu pequeno exército para capturar Jerusalém. Mas o que foi que aconteceu? Capturar Jerusalém e entregar na mão do Vaticano. O que foi que aconteceu? Aí surgiram as cruzadas, os templários, tudo surgiram aí, pode ler a história. O que foi que aconteceu? Os muçulmanos capturaram Jerusalém, mas não deram para o Vaticano. Aí começou as cruzadas. E aí entra Solimão. Quem que não conhece Solimão? O grande, né, imperador do Império Otomano. É só ler um pouquinho a história que vai ver. E qual era a ideia do Império Otomano? Era conquistar o mundo. Mas ele não pode conquistar o mundo, porque quem reconquistará o mundo será novamente o Império Romano. Mas o barro será introduzido dentro do Império Romano. É isso que nós temos que entender. Uma vez que o barro se introduz dentro do Império Romano, e a força islâmica vai levar as nações da terra para dentro de Jerusalém, para destruir o povo de Israel dentro das terras deles. Esse vai ser o prazer deles fazer isso. É aí que vai surgir a guerra do Armagedon. É que a gente entende que é uma guerra, porque existe uma diferença entre Armagedon e Gog e Magog. Então eu gostaria que os irmãos também abrissem a Bíblia em Ezequiel, capítulo 39 de Ezequiel. A gente pode ler também já abre aí no 38, Ezequiel 38 e 39, são esses dois capítulos que falam sobre Gog e Magog. E é muito interessante, você já abre Ezequiel 38 e já está aí, profecia contra Gog. É bom a gente ler, é bom a gente perder um tempinho aqui e ler. Diz assim, ó: veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército,
cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Veja bem, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacetes. Gomer, todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos, falando sobre Israel, aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteais como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. E assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginação no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Referência a Israel. Sabá e Dedã, e os mercadores de Társis e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para sequear grande despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem, e dize a Gogue: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança. Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. Irmãos, é interessante, montado todos a cavalo. Então vai ser uma guerra por terra. Por que vai ser uma guerra por terra? Porque Israel hoje é o país mais seguro do mundo. Ele sabe que não adianta jogar foguete para dentro de Israel. Não adianta, isso acontece. A gente vê que, vez por outra, essa turma aí, né, envia foguete desde Gaza, desde a faixa de Gaza, para dentro de Israel, mas são todos impedidos, né, pelos escudos tecnológicos que Israel tem. Não adianta, eles não conseguem atacar de forma aérea. Então o que eles vão fazer? Eles vão vir por terra, como se conseguisse enganar Israel. Um momento em que Israel com certeza não vai esperar que isso aconteça. É um mundo tecnológico. E aí vai abrir as portas e eles vão atacar por terra Israel. Mas isso já é uma pretensão de Deus para que isso aconteça. Eu não tenho ali a imagem, eu tenho uma imagem, a esteira de Davi, o símbolo muçulmano sobre a esteira de Davi, que é uma meia-lua, e uma mão que seria a mão de Deus, levando eles para dentro de Israel, através da esteira de Davi, como simbolizando, né, a profecia davídica, relacionada a Cristo, Deus mesmo, né, proporcionando, esse é o desejo do coração deles. Então Deus vai proporcionar esse desejo para arrebentar com eles dentro de Israel. E nesse livro aqui que eu fiz, que eu escrevi, né, é um livro de muita riqueza de pesquisa. Então o meu trabalho foi esse, pesquisando, buscando as fontes. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos isso aí. Então a gente já sabe que a estátua está islamizada, ela está toda islamizada, né? É impressionante, Deus logicamente sabia disso. E aqui no livro vocês vão encontrar os mapas, né? Eu quero que o Jonathan tem um pé, Jonathan, que vários árabes no pé. Veja aí, está colorida.
Está aí, irmão, está aí. Isso aqui é uma figura fascinante. Mandei o Deto fazer. Você vê que são só árvores, ó, viu? E aqui está, viu, os barros, como se fosse ele saindo do barro. Está vendo? É essa a ideia que dá, ele saindo do barro. Essa parte vermelhada é o barro, a parte escura é o ferro. Isso aí é o mundo árabe, né, sendo introduzido dentro do ferro. Assim como o ferro não se une com o barro, eles não se unirão. Então eu gostaria, em primeiro lugar, que a gente possa entender Gog. Logicamente, Gog, para a gente não entrar muito em detalhe, é o líder. É a palavra Rosh, né? É o líder. A palavra Rosh quer dizer cabeça, muito parecido com a letra R em hebraico, que é Resh, cabeça. Porque no verso 38 diz assim, verso 1, 2, 5, 6. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Gog, então é o cabeça. E profetiza contra ele. Aí depois vem o verso 5 e 6. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com espada e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. E aí nós vemos então o grande Gog. Assim diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e Tubal. Então Gog é como se fosse o grande líder, que a palavra significa alto, supremo, alto ou montanha alta. E na forma do nome que é usado em Ezequiel 38, 39, certamente revela que Gog é uma pessoa e não um lugar. É um líder, uma cabeça pensante, que vai idear tudo para invadir. Então Gog é um nome simbólico do líder da nação de Magog, né? É o grande líder. Isso nós precisamos entender. Agora, quem é Magog? Disse Magog, dentro dessas pesquisas que a gente fez, eu pesquisei os maiores historiadores que nós temos. É uma pena que não tem esse material em português, mas é fascinante. Magog está localizado na antiga Capadócia. Você depois procura uma geografia que você possa encontrar esses lugares que eu estou dizendo, para facilitar aqui, e o seu entendimento também. Na verdade, é a atual Turquia. Atual Turquia. Qual é a atual Turquia? A atual Turquia é a antiga Ásia Menor, onde estão as igrejas de Éfeso, não é? Pérgamo, Esmirna, Sardes, ali é a Turquia, que parece até com a mão fechada assim. E ali está todas essas cidades que a Bíblia fala, principalmente as 7 igrejas da Ásia. Que seria também a antiga Média, nessa região aí. Então, aí a gente já tem uma idade, uma ideia. Magog é o fundador dos magogões. Também, por isso, os nomes mudam, mas o significado continua o mesmo, que seria Magog. E, na verdade, Magog hoje, analisando de forma sábia e importante, na verdade, Magog são os antigos citas. E a gente pergunta, quem foram os citas? Os citas, o apóstolo Paulo fala sobre os citas, no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 11. Ele diz assim, onde não há grego, nem judeus, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Por que Paulo citou citas aqui? Que era um povo praticamente desconhecido para a gente. Por quê? Porque eram os bárbaros mais bárbaros, eram os citas. Então ele está falando sobre a graça de Deus que alcançou
que alcançaria esse povo todo, né? Então aqui eu falo um pouquinho sobre os citas. Então os citas viviam na Ásia Central, exatamente nessa região em que eu estou falando, que fica aí a Turquia, atual Turquia. Os citas, eles dominavam a arte da cavalaria. Eram bárbaros, mas eram bárbaros valentes, bárbaros inteligentes na guerra. Então eram os mais impressionantes ginetes que jamais houve na história. Para ter uma ideia, eles usavam arco e flecha, e eles sentados em cima do cavalo com toda a velocidade e não erravam o alvo. Eram especialistas. Para a gente ter uma ideia, o poder que tinha esses citas. Então eram habilidosos, tremendamente habilidosos. Heródoto, o pai da história, é a melhor fonte de informação sobre os citas que nós temos. O que é que ele disse sobre os citas? Ele diz que os citas bebiam o sangue do primeiro inimigo que matavam. Ele diz também, Heródoto, que cortavam as cabeças de suas vítimas e as levavam ao chefe. Tiravam o couro cabeludo dos mortos e usavam como guardanapo. Isso eram os citas. Usavam a pele de suas vítimas para cobrir suas aljavas. Faziam do crânio das vítimas vasilhas para beber. Terrível era. E a gente vê lá Paulo falar de citas, a gente não se preocupa, mas se vai buscar história, e Heródoto é o que mais fala sobre os citas, foi o que mais pesquisou sobre os citas. Ele diz também que eles praticavam a irmandade de sangue, ou beber o sangue um dos outros misturado com vinho. Isso era muito comum já. Eles pegavam o sangue deles mesmos, né, jogavam dentro do vinho e faziam alianças, né? Tomavam o sangue um do outro com vinho. Isso é uma coisa comum também para algumas tribos africanas. E banhavam-se no vapor produzido das sementes de maconha quente. Ficava doidão, né? Quando o rei morria, sacrificavam uma de suas concubinas e vários dos servos do morto. Nas passagens do ano, comemoravam a morte do rei com sacrifício de 50 servos e 50 cavalos. Eram perversos. Mas Paulo diz, olha, a graça alcança esses caras. Tremendo, é o que Paulo fala para os colossenses. Então, a palavra grega para os citas é a palavra skutes, né? Citas no nosso idioma. E só aparece aqui em Colossenses 3,11. Então os citas eram classificados entre as classes mais baixas de todos os bárbaros. Quer dizer, os caras que eram terríveis na guerra, mas por causa disso que eles faziam, eram praticamente desprezados pelos outros. Tão ruim, perverso e cruel o que ele disse. Então Joséfo, que é um historiador que nós conhecemos muito bem, judeu, né? Ele diz que os citas tinham prazer quando matavam outro homem. Eles se alegravam, né? Faziam festa. Veja bem o que eles faziam com os outros. Agora o seguinte, quem são os citas hoje? Esses citas, eles vão atacar Israel, eles vão invadir também Israel com toda essa tropa. Quem é os citas hoje? Logicamente, não tem dúvida, os citas é Magog. É essa aglomeração de nações. Onde estão localizados hoje os citas? São, na verdade, não sei se os irmãos já ouviram falar de os cristãos, que são quem? Cazaquistão, Quirguiquistão, Uzbequistão, Turcomanistão, Tajiquistão, Afeganistão e o Paquistão. São todos os tãos. São esses os descendentes dos citas. Todas estas ex-repúblicas soviéticas, as quais são agora nações independentes. São nações de regiões muçulmanas, tirando a Ucrânia, que a Ucrânia está dentro aqui desse contexto. Tirando a Ucrânia, são todos muçulmanos. Por isso a gente vê a islamização da estátua. E essa turma vai invadir Israel nos últimos dias. Outro pensamento. Vamos dar aqui uma olhadinha no Rosh na atualidade. Quem são? Os antigos
sarmátios, que eram conhecidos como Rachu, Rassapo e Rush. São povos que Ezequiel chama de Rosh. Em Ezequiel 38:2, né? A gente já leu, que ele chama de Rosh. Os sarmátios, originalmente, povoaram todo o Mar Cáspio. Se você olhar no mapa, muito fácil, vai lá para no sul da Rússia, você vai ver um marzinho ali e vai ter um nome bem visível, Mar Cáspio, o qual é o território ocupado por 8 repúblicas da ex-União Soviética. Quem são elas? Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão e Tajiquistão. Para ter uma ideia, essas regiões que a gente falou, não há dúvida nenhuma, porque não é produção de um só historiador. Então temos visto que Gog é o príncipe ou líder de Rosh, o qual é Rússia, sem dúvida nenhuma. Gog, Magog, esse povo não estarão sozinhos. Então aqui fala sobre os 4 filhos de Jafé. Isso está todo no Antigo Testamento, na palavra de Deus, né? São os 4 filhos de Jafé, se somarão a eles para atacar Israel no tempo do fim. Esses 4 nomes são Meseque, Tubal, Gomer e Togarma. Quem era Meseque? Meseque. A ideia que se tem que Meseque é também na região da Turquia, porque esses países que todos falam turco, menos um não fala turco, mas os outros países todos falam turco, o mesmo turco da Turquia, com algumas variações diferentes. Aí a gente tem mais certeza ainda, absoluta, não é? O que vai acontecer, né, com essa tropa que vai invadir Israel. Odeiam Israel, não consegue fazer isso porque o tempo ainda não chegou. E Tubal? Quem é Tubal? Tubal foi preservado na moderna Rússia como a cidade de Tobolsk, olhando o nome russo dessa cidade. Então está incorporada com essa tropa aí, ligada, né, à geografia russa. Ok. Quem é Gomer? Quem é Gomer? Gomer, na verdade, o Talmud judaico afirma que Gomer são os alemães ou os germanos. Mas na verdade existe uma pequena controvérsia aí nesse sentido. O historiador Joséfo identificou o povo da Galícia como Gomer. Ele declara que o povo a quem os gregos denominavam Gálatas eram os gomeritas. Então esses gomeritas vivem atualmente na região centro-oeste da Turquia. Então não tem muito nada a ver com a Alemanha. Mas em alguns livros do antigos você vai encontrar ainda essa descrição. Mas na verdade havia muita dúvida concernente a isso, só para que a gente tenha uma ideia. E quem é Togarma? Que também diz a casa de Togarma. Então quem é Togarma no pensamento bíblico? Como ele diz assim, a casa de Togarma, verso 6, dos confins do norte, com todos os de suas tropas. Quando fala dos confins do norte, está relacionando a Israel. Então, são países que ficam para cima de Israel. Então, eles acreditam que essa turma aqui, os de Togarma, na verdade, são os antigos assírios. Parece até que os assírios foram exterminados, mas eles acreditam que a Síria, essa Síria que existe,
tem ainda alguma coisa dessa Síria a ver com a Síria, que foi o império, né? Praticamente o primeiro império que a gente tem notícia. Então a Bíblia diz que todos esses povos irão invadir Israel nos últimos dias. E também falta um mais, que é os persas. E não precisa ir longe, os persas é o Irã. O Irã era chamado de persa. Eles falam persa. Foi mudado o nome, né, depois que o sistema monárquico acabou. Eles mudaram o nome para Irã. Mas era a antiga Pérsia. Por isso que a Bíblia ainda traz aqui a Pérsia, que na Bíblia é simbolizado por um urso e é simbolizado por um carneiro com um chifre maior do que o outro, né? Porque se uniram os medos e persas para invadir e destruir a Babilônia. Tem mais outro país, que é Etiópia ou Cush. A maioria das Bíblias antigas trazia Cush, né? Que muitos descreveram como se fosse a Etiópia. E chegaram à conclusão, quer dizer, Cush aqui é um dos filhos de Noé, né? Cão. E eles compreenderam que Cush podia ser a Etiópia. Só que eles descobriram que na origem dos nomes de Cush não podia ser a Etiópia, por uma razão muito simples. Em Gênesis capítulo 2, verso 13, diz que e o nome do segundo rio é Gion, quando fala sobre o rio que saiu do Éden. O segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. Isso aqui está falando sobre o norte da África. Bastante interessante que todo o norte da África é totalmente islamizado, né? Todo o norte da África. Ali está a Líbia, né? Ali está a Mauritânia, ali também está do lado perto do Nordeste está o Egito. Então, os dicionários bíblicos identificam a Cush como a região no sul do Egito. E quem fica no sul do Egito, que antigamente chamava de Núbia, é o Sudão. Não é mais a Etiópia. Quer dizer, comprovaram. Por que comprovaram cientificamente? Por causa da localização do Egito. Encontraram que Cush, na verdade, não é a Etiópia, porque não combina com o nome original da Etiópia, mas combina com o nome do Sudão, que esse país foi dividido em dois, né? Tanto a crise, Sudão e Sudão do Sul. O Sudão do Sul é um dos países mais miseráveis, país jovem, né? Que tem poucos anos. Mas uma coisa, é uma força islâmica impressionante, amigo do Irã, inimigo ferrenho do povo hebreu. É impressionante. Então hoje eles acreditam pelo mesmo motivo da nascente do Nilo. Então eles compreenderam, eles não sabiam a nascente do Nilo. David Livingstone, quando foi enviado pela rainha para a África, ele não foi enviado como missionário, ele foi enviado como desbravador e descobridor. E qual era o trabalho de David Livingstone? Era descobrir a nascente do Nilo. E ele não descobriu a nascente do Nilo. Eu fiz um trajeto da África do Sul até Moçambique, o trajeto que o David andou, e ali tem vários nomes de lugares que é homenagem a ele, porque ele descobriu fontes, cascata, enfim. Porque ele começou a subir pela África do Sul, né? Ele veio à capital de Londres, de lá ele foi subindo até chegar no Malawi, onde ele morreu e o coração dele foi sepultado ali. Mas ele não conseguiu achar. Ele achou o rio Niassa, que é o rio que cerca Moçambique, Malawi, né? E ele tomou algo do rio no rio Niassa e disse que era um mar, porque era enorme, como o mar da Galileia, mas disse que a água era doce. Aí não era o mar. Então ele morreu novo, 61 anos, com pestes tropical, né? Mas não conseguiu. Aí depois, né, de anos, conseguiram achar a nascente do Nilo, que é no Congo.
porque o Nilo ele tem vários nomes, ele tem até o Nilo Azul, que quando ele passa por essa região, as águas ficam como que azulada. Então hoje, 65% da população sudanesa é islamismo radical, sunita, igual o islamismo do Irã. Também tem um outro país chamado Fut ou Put. Em algumas Bíblias traz Fut, em outras Bíblias traz Put, que na verdade é a Líbia. Né? A Líbia, que é no norte da África, país extremamente muçulmano. Então Jeremias, o profeta Jeremias na Bíblia, em Jeremias 46:9, ele coloca Fut entre Etiópia e Líbia como uma nação cujos guerreiros seriam usados para ajudar o rei Nabucodonosor em sua conquista do Egito. Jeremias 46:9. Então Ezequiel se refere a Fut e seus exércitos junto com Pérsia e Líbia como mercenários de Tiro, e declara que estes exércitos contribuíram ao esplendor de Tiro. Ezequiel 27:10. Em Ezequiel 30, verso 5, Fut é incluído com o Egito, a Líbia, a Arábia e a Etiópia, como nações que caíram pela espada. Por colocar a Etiópia, houve uma ideia que podia ser a Etiópia, mas depois eles descobriram que não tinha possibilidade de ser a Etiópia. E outra coisa, para a gente ir para a conclusão: quando haverá a invasão? Duas guerras têm que acontecer em Israel, conforme a Bíblia relata. Gog e Magog, que são todos os países islâmicos, e Armagedon. Só que Armagedon é diferente, são todas as nações. Gog e Magog só são nações islâmicas. É a diferença que a gente encontra para fazer a diferença de Gog e Magog e Armagedon. Repito, Gog e Magog, as nações estão especificadas em Ezequiel 38 e 39. Então são todas elas islamizadas, são nações comprovadamente islâmicas. Só que, repito, a guerra do Armagedon disse todas as nações. Então existe uma diferença. O que Ezequiel diz assim: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada entre muitos povos, é Israel, junto aos montes de Israel que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todos eles habitarão em segurança. Está tranquilo Israel, mas Israel será invadido. Neste momento, quando Israel vê que está tranquilo, ele será invadido. Aí o Senhor, a partir do verso 10 de Ezequiel 38, começa a dizer qual o plano dessas nações. No verso 10 diz assim: assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. Irmão, a gente sabe que de Abraão saíram os judeus e os muçulmanos, não é isso? Os judeus de Isaac e os muçulmanos de Ismael. Assim como Isaac, através de Jacó, gerou 10 príncipes, Ismael também gerou 10 príncipes. Então, tudo escrito em Gênesis. Só que eles creem de forma diferente. Os muçulmanos acreditam que Ismael é que é o filho da promessa. Ismael é que foi sacrificado por Abraão. Eles torcem completamente a história. E eles aprendem desde pequenininho essa história. Por isso, se você falar com qualquer muçulmano sobre a existência deles, eles vão dizer isso que eu estou dizendo.
Eles são filhos de Abraão através de Ismael, que é o primeiro filho e o verdadeiro filho de Abraão. E a gente sabe que foi, mas não foi o verdadeiro, porque Deus, quando pediu Isaac em sacrifício, disse Isaac seu único filho. Então Deus não considerou Ismael como filho de Abraão, porque não foi o filho da promessa. O Senhor também diz que o inimigo de Israel, Gog, conhece o momento político social de Israel. Veja, o verso 14. Portanto, profetiza ao filho do homem, dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Então eles vão saber como é que está a condição política de Israel. Qual é o propósito dessa invasão? O propósito dessa invasão é para destruir Israel totalmente. Sempre foi o desejo dos árabes. Então esse é o grande desígnio de todo mundo muçulmano. Veja no verso 9 e 16 do capítulo 38. Então subirás, virás com uma tempestade, farteais como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo, que é grupos aliados, né? Ezequiel 38, 9. E o verso 16 diz assim, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Então eles vão reconhecer, com essa destruição, quem é Deus, quem é o Senhor. E se a gente seguir, a gente segue vendo, não é, o que vai acontecer. Primeiro, no capítulo 38, versos 19 e 18, um grande tremor nas terras. Vê o que vai acontecer ali nesse momento. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De qual modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a terra, na face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os princípios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. O grande terremoto. E se você falar com os geólogos judeus, tem até brasileiros na equipe, eles sabem que vai haver um grande terremoto, só não sabe quando, mas eles sabem que já está na história, viu? Na história, na geografia, na história do povo de Israel, esse grande terremoto que vai acontecer, já aparece na tecnologia judaica. Eles não sabem quando ainda, mas vai acontecer. Pode ser esse terremoto aqui. Quando esse povo aqui, o povo árabe, entrar. Então, como é que Deus vai destruir? Então, ele está dizendo como ele vai destruir. Segundo, haverá confusão nas tropas. Igual o que teve na Ásia, né, contra os Estados Unidos. Ele diz assim, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Veja bem o que vai acontecer. Vai acontecer uma mudança de mentalidade tremenda. Em vez de eles atacarem os judeus, eles vão atacar a si mesmos. Vai haver uma confusão mental terrível. Terceiro, peste e praga. Verso 22 diz, e acontecerei e contenderei com ele por meio de pestes e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem contigo. Então, eles vão pensar que vão destruir Israel e Deus vai destruí-lo ali. É isso que a Bíblia fala. Né? Peste e praga. E quarto, fogo e enxofre. E Deus chama de o meu sacrifício. A carnificina que resultará na matança
proverá um grande banquete para as aves. Aí o Senhor vai chamar as aves e elas já vão vir comer esses corpos. Vê que coisa impressionante. Então tem muita coisa desastrosa para acontecer sobre a humanidade e, na verdade, que inclui a nação de Israel. Nós temos que ficar olhando para a nação de Israel. Tudo o que acontece com a nação de Israel, nós temos que ficar olhando para essa nação. Essa nação é, na verdade, o Israel de Deus. Ezequiel 39, 4 e 5, 17 e 20 diz assim: nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, Gog e todo mundo com ele, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda a espécie, e aos animais do campo te darei por comida, sobre a face do campo cairás, porque eu o farei, diz o Senhor Deus. Nós não podemos, irmão, só uma ressalva, confundir a guerra de Gog e Magog com Apocalipse 19, 17 em diante. Não podemos confundir. Esta é uma referência à guerra de Armagedon, né? Apocalipse 19, que acontecerá na segunda vinda. Então, essa guerra de Gog e Magog pode acontecer dias antes que a igreja seja arrebatada ou logo depois. É o que os especialistas, né, em profecias, os mais sérios, os mais contundentes, entendem que Gog e Magog pode acontecer porque é uma guerra especial contra todo o mundo islâmico. Pode acontecer antes mesmo do arrebatamento ou pode acontecer logo depois, para não confundir com a guerra da segunda vinda, que serão todas as nações. Eu quero que todo mundo conhece também Tim LaHaye e Thomas Lee, em seu livro Glorioso Retorno. Ele faz uma diferença muito grande entre Gog e Magog e Armagedon. Esses homens aqui são homens sérios, temente a Deus, tem a mesma escola escatológica que nós temos, né, a escola armeniana, e ele tem esse pensamento bíblico de forma muito forte. E ele até traz um quadrozinho com a diferença entre Gog e Magog e Armagedon. E para encerrar, Ezequiel 38 e 39 faz menção de aliados, e eles são limitados em número e enfrentam outras nações apóstatas. Armagedon, todas as nações, sem exceção, são aliados contra Jerusalém. Está em Zacarias 14:2, quando fala sobre a segunda vinda. Se fosse a mesma batalha, eu coloquei aqui, não é? Se fosse a mesma batalha, não haveria tempo suficiente para Israel enterrar seus inimigos mortos, 7 meses. Então não pode ser a mesma batalha. Nem para queimar os armamentos de guerra, que vão durar também 7 anos. Ezequiel 39, 9 e 12. Então o reino milenar terá início 75 dias depois da segunda vinda. Ocorrerá após uma limpeza do que resultou do julgamento da tribulação. Isaías 2, 1 a 4, Isaías 65, 17 a 25 e Daniel 12, 11 e 2. Então não há possibilidade de ser no começo do milênio. Mateus 13, 49, 50, 25, 34, 41, Jeremias 25, 32, 33, Apocalipse 19, 15 a 18. Não haverá guerra no reino milenar de Cristo. Isaías 2, 4. No fim do milênio é que irromperá uma guerra quando Satanás for solto. Então, no princípio do milênio, as armas serão destruídas. Isaías 9, 4 a 5. Por isso, não há possibilidade que Gog e Magog seja depois do milênio. Então, essas observações que a gente precisa ter. Observações sérias, contundentes, honestas, transparentes. Aqui não tem nada de achismo, mas a gente também não pode, a gente não pode dizer quando essa guerra vai acontecer. Por isso que eu coloco aí entre esses dois espaços. Antes da vinda do arrebatamento, ou
logo depois. Pode ser que isso aconteça, que vai dar o tempo para eles, para haver uma grande limpeza aí, entendeu? Mas o importante é que essa guerra vai acontecer. E todo esse mundo que pensa que vai destruir o povo de Deus, que é o povo de Israel, eles estão completamente confundidos. Mas eles não querem saber, porque é uma coisa que está no coração deles. E eles vão fazer isso daí, vão querer atacar. É o intento do coração deles e Deus vai destruí-los. E nós podemos entender isso, irmãos, da seguinte maneira. Se Deus tem uma palavra para nós, pode ter certeza que Ele vai cumprir com a sua palavra. Nada vai mudar Deus mudar de ideia. Ele vai fazer. Então é isso que nós temos que crer, irmãos. Se firmar com Jesus. Se firmar com Jesus. Estou falando primeiro para a comunidade cristã de Itajaí, cujo pastor é o pastor Tony. Fica firme com Jesus. As coisas estão acontecendo, vai seguir acontecendo. O mundo se prepara para uma mudança. O mundo se prepara para uma grande mudança. E já está acontecendo. Nós não percebemos, aparentemente, mas já está acontecendo. Eles estão trabalhando para essa unificação financeira. E tudo isso que a Bíblia fala vai acontecer. Então, queridos, em nome de Jesus, firmemo-nos cada dia com o Senhor. A nossa vida cristã, a nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, a nossa vida de leitura da palavra de Deus. Não somente ouvir as mensagens pregadas na comunidade, mas você se interessar pela leitura bíblica, ler a Bíblia, pelo menos todos os anos, ler uma vez a Bíblia, examinando as Escrituras, porque é nela que está a palavra da vida eterna. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero agradecer pelo pastor Tony, o convite que me fez, um prazer enorme ter estado com vocês nessas ministrações. É uma igreja que eu conheço há muitos anos e nós temos um elo de amizade muito profundo. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Você não sabe o dia nem a hora, nós também não sabemos. Mas Deus sabe. Por isso que nós não podemos se distanciar de Deus. Porque se distanciarmos de Deus, perdemos o tempo de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. E em nome de Jesus nós te agradecemos por essa oportunidade que Tu tem nos dado, Senhor, de trazer essa palavra, Pai querido, para essa manhã. Abençoa o Teu filho, abençoa a Tua filha. Derrama a Tua graça sobre cada vida, Senhor. Aleluia. Se aquele que está fraco, Senhor, que seja fortalecido através dessa palavra que ouviu. Fortalecido de verdade. Que volte à igreja, volte a ouvir a sua palavra, volte à comunhão com os irmãos, volte à vida espiritual, aleluia. Se fortaleça em Deus, porque os dias são maus, os dias não serão bons, os dias são maus. E nós precisamos continuar firme no Senhor, cada dia da nossa vida, para vencer todos os obstáculos que a vida possa nos mostrar. Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.